Boa noite a todos. Aqui é o Guilherme. Vamos lá. O que a gente vai ver hoje aqui nessa aula, fazendo um resumo. Essa aqui, já vou deixando avisado de antemão, vai ser uma aula muito extensa. Tem muita coisa desses conteúdos de história, principalmente aí para a prova. E a gente envolve a questão da Primeira República, chamada também de República Velha, levando ali também a República Oligárquica até a Revolução de 30, com o início do governo ali de Getúlio Vargas. E a gente vai ver aqui também nessa aula a questão do imperialismo norte-americano, como que os Estados Unidos começou a sua expansão, e vamos entrar ali um pouquinho também na questão do Japão. E também vamos falar em relação às teorias socialistas. Então é bastante coisa. Vamos começar aqui pela questão da história do Brasil, com a Primeira República e a República da Oligarquia, explicando o que é o clientelismo e o coronelismo. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente relembrar um pouco como começou essa república, a gente tinha a questão da insatisfação dos liberais, da grande mídia, do exército brasileiro contra Dom Pedro I, que não estava fazendo um bom governo, que estava gerando descontentamento em todos os sentidos de lideranças do país, até mesmo com a Igreja Católica. Isso tudo, essa insatisfação popular, a insatisfação dos grandes latifundiários brasileiros, levou ao fim do governo. E é claro, um fator muito importante que levou a essa queda foi a escravidão. Em 1888, ela foi abolida e também gerou insatisfação, já que a gente tinha uma elite rural da época que não se orgulhou nada disso. Então aqui a gente tem o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a Primeira República Brasileira. Dom Pedro e sua família real foram expulsos e agora a gente era governado por um presidente militar. Aqui eu vou passar bem rápido, a gente tinha 3 tipos de repúblicas no Brasil, que a gente fala que participavam. O pensamento liberal, que era composto principalmente por cafeicultores que buscavam assim, uma industrialização dentro do Brasil. Tinham ali uma inspiração norte-americana, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E eles também defendiam ali um poder centralizado. A gente tinha também a República Jacobina, que era uma população urbana, composta de pequenos comerciantes, jornalistas, médicos, que tinham uma participação popular na administração pública do Brasil, se inspirados na Revolução Francesa. Nessa parte aqui não precisa memorizar nem gastar memória, é só uma parte da contextualização. Agora aqui a gente entra numa parte mais importante, que é a República Positivista, que fazia parte da República Velha Brasileira, com o governo de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que foram os 2 presidentes republicanos do Brasil. O que eles pregavam? Primeiramente era o exército, que fazia esse período presidencial no Brasil, não tinha participação popular e tinha as ideias de Augusto Conte. O que eram as ideias de Augusto Conte? Ele acreditava naquela ideia de ordem e progresso. O Brasil tem que ir para frente, o Brasil tem que ter a ordem de um exército que vai manter o Brasil em funcionamento. Então a elite governa e o povo trabalha. Aqui então vamos falar agora da Primeira República. O Brasil foi governado, como eu disse, por Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Aqui a gente tem as transformações que o Brasil sofreu após desse período do Império para o período republicano, ou seja, com o início presidencial. Agora a gente tinha a questão do registro civil, não era mais feito apenas pela igreja, antes quer dizer, era exclusivamente pela igreja que fazia o registro civil, agora a gente já tem uma instituição responsável por esse registro. A gente tem o casamento, que não é feito agora apenas na questão religiosa, mas feito também por um órgão estatal. Tem a questão de liberdade de culto, ou seja, um Estado laico, que tem agora a liberdade religiosa instituída, ou seja, não tem uma instituição religiosa própria do país. A gente tem também aquela questão de que as províncias, a queda das províncias para a ascensão dos estados, ou seja, agora a gente não tem mais aquele ideal que tinha no Império. Cada província com suas próprias medidas. Agora a gente tem a criação dos estados que são subordinados a uma estatal federal. A gente tem também a nomeação de interventores estatais, que é basicamente o que eu acabei de comentar, e a naturalização de estrangeiros no Brasil, ou seja, imigrantes que vieram de fora, que agora se naturalizavam brasileiros. O que acontece? O mundo, ele vivia uma primeira revolução industrial
e uma segunda revolução industrial. O que é isso? Na Inglaterra, o mundo ele passava por um período de modernização, produção em massa, produção de carros, produção de tecnologias, uma modernização em todos os sentidos. E o Brasil estava ficando muito atrás nesse processo. O Brasil precisava desenvolver. O Brasil com tantas riquezas, um Brasil com sua grande população, precisava desenvolver aquele país. Com isso, se tem o conceito da política do encilhamento. Foi uma política que foi adotada pelo governo brasileiro, que emprestava dinheiro para os grandes latifundiários, para os liberais, como uma forma de incentivo industrial. Ou seja, eu vou emprestar 10 milhões de libras esterlinas, um exemplo, é uma quantia muito alta, óbvio que não era uma quantia tão exuberante assim. Vou emprestar 10 milhões de libras esterlinas aqui para o Gustavo, e o Gustavo vai desenvolver aqui uma indústria de bens duráveis dentro do Brasil. Só que o que acontece? Eles fizeram isso com emissão monetária. Eles emitiram uma grande quantia de moedas, o que levou a uma crise econômica, uma inflação e uma insatisfação dos cafeicultores. Por quê? O Brasil, quando eles incentivam essa indústria, eles estão tirando um pouco o foco daquela questão da matéria-prima brasileira, da exportação que o Brasil exportava para fora, trazendo ali mais uma importância de soberania nacional da industrialização brasileira. E acontece que não tinha uma fiscalização em relação a essas indústrias, levando ali a uma alta inflação realmente no governo brasileiro. A gente também tem a Constituição de 1891, que foi instituída também no governo brasileiro, que previa essa questão que eu disse, do Estado laico, dos 3 poderes, que era o executivo, o legislativo e o judiciário. Executivo, que coloca as leis em prática. Legislativo, que criam as leis que vão ser mandadas ali para o executivo executar. E o judiciário, como o nome diz, como forma de julgar, de cuidar do país. Tem a questão do federalismo, que era previsto, né, mas nunca foi cumprido. Para quem não sabe, federalismo é dar um pouco de liberdade aos estados nacionais. O sistema presidencialista, como eu falei. E temos também uma parte muito importante, que é a questão do voto. O voto, que ele era universal, ou seja, todos poderiam votar. Todos assim, né, mas homens acima de 21 anos. Esse voto, ele era direto e aberto. E somente para alfabetizados. O que acontece? O seu voto era aberto, então todos conseguiam ver em quem você votou. O que a gente vai ver lá pra frente que gerou um grande problema. Aqui a gente tem um pouco sobre o governo de Deodoro da Fonseca. Eu vou ficar bem pouco aqui porque não é essencial pro que a gente precisa. Mas, se quiser pausar e ler, é interessante. O que a gente tem que guardar do Marechal Deodoro da Fonseca é porque era um governo militar. Então ele era totalmente autoritário, totalmente centralizador, tinha muita corrupção e recebia muita oposição. E o que acontece? Ele pregava também, ele fez o fechamento do Congresso, entende? E qual que é a problemática disso? A gente está num período republicano, num período com ideais iluministas, com ideais liberais. Então, ele ia contra tudo o que o Brasil precisava, tudo que o Brasil pregava, que era o quê? A república, a liberdade, a vida, a propriedade. Então, era uma ditadura, realmente. Era um governo muito autoritário e centralizador. Tanto que essa pressão foi tão grande, essa oposição, que ele acabou renunciando ao seu mandato. Com isso, a gente tem o governo de Floriano Peixoto, que reabriu o Congresso, retirou o estado de sítio. Só que o que acontece? O governo dele foi ilegal. Porque quando o Marechal Deodoro da Fonseca renunciou ao mandato, com muito pouco tempo de governo, e a Constituição previa que tem uma certa data limite para haver uma renunciação e o vice assumir. No caso, ele assumiu não cumprindo com essa Constituição. Com isso, ele também sofreu diversas críticas e acabou caindo. Aqui, a parte mais importante é a República Velha, que foi de 1889 até a Revolução de 30, chamada de República Oligárquica. O que é uma oligarquia? Uma oligarquia é um governo de poucos, ou seja, poucas pessoas no poder. No Brasil, esse grupo ele era composto por cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais, e os grandes latifundiários também dos outros estados. Aqui, uma parte muito importante é a questão da política do café com leite,
a política dos governadores e o coronelismo e clientelismo. Vamos começar com a política do café com leite. O que é que a gente fala em federal? O que é a nível federal? No país inteiro, no âmbito presidencialista. Definição. Acontecia ali uma alternância entre os estados de Minas Gerais e de São Paulo, que revezavam ali na presidência da República Brasileira. O que isso acontece? Então, você concorda comigo que houve ali uma centralização em dois estados muito importantes para o Brasil, já que tanto São Paulo e quanto Minas Gerais eram os maiores produtores e exportadores do café para fora. E Minas Gerais ali também tinha uma potência muito grande na questão de laticínios, que também era enviado para fora. Com essa parceria, com essa política, na Câmara dos Deputados, tinha ali um maior número de eleitores desses dois estados. Então, o que a gente aprendeu? Que havia esse revezamento entre esses dois estados na presidência. Com isso, a gente também tinha que ter um controle nos estados. Como que era feito esse controle? Por meio das políticas dos governadores, que era um pacto entre esse governo federal, dessa política do café com leite, e as oligarquias estaduais. Lembrando, oligarquias, governo de pouco, ou seja, os grandes latifundiários, donos de terras. O governo federal, ele concedia autonomia a essas oligarquias estaduais, ou seja, eles não interviam no estado. Eles não falavam, olha, estado, você tem que fazer isso e pronto. Não, eles davam a liberdade para o estado ter esse controle de quem iria ao poder naquele estado, entende? Então, o governo federal não intrometia nessa questão. Ou seja, além de ter um controle na questão presidencial, ainda tinha na questão estadual, que também era controlado esse governo. Guilherme, eu entendi, mas como isso era feito? Isso era feito por duas práticas, o coronelismo e o clientelismo, que era o quê? Era o predomínio dos chefes políticos locais, conhecidos como coronéis, que eram aqueles grandes latifundiários, que cometiam esse tipo de prática. A primeira delas é o clientelismo, que eram favores e proteção em troca de votos, relação de clientela entre o coronel e seu eleitorado. O que isso significa? Os coronéis, lembrando que isso era uma relação abusiva, é muito importante ressaltar isso. O povo brasileiro, os trabalhadores assalariados, eram muitas vezes forçados, entende? Se eles não fizessem isso, se eles não acabassem votando naquele candidato que era cotado, eles acabavam sofrendo muitas repressões por parte desses latifundiários. Então isso é o clientelismo. Os produtores rurais chegavam, Guilherme, a gente te oferece esse saco de arroz, esse saco de feijão, a gente te oferece proteção aqui no estado de Goiás, mas você tem que votar nessa pessoa, chamado de voto de cabresto, que era o voto já dirigido. Então, Guilherme, você vai votar na Júlia, entenda. Se você não fazer isso, infelizmente, a gente vai te demitir aqui desse trabalho, ou a gente vai até mesmo te matar. Então, você precisa votar nessa pessoa que a gente tá te entregando aqui. Então, isso era indicado pelo coronel, quem deveria ser votado. Como consequência, tivemos as fraudes, que eram favorecidas por esse voto aberto. Voto aberto, relembrando, todo mundo conseguia observar em quem você ia votar. E o mandonismo local. Em todas as esferas do Brasil, tinha alguém que mandava em alguém. O governo federal era comandado por São Paulo e Minas. Os estados eram controlados por esses grandes latifundiários, que era feito por essas práticas abusivas como o coronelismo. Aqui a gente tem uma chart que representa isso, né? Aperte o 1, depois o 5, ou seja, indicando ali o voto de cabresto, obrigando, dizendo em quem eles deveriam votar. E a segunda imagem representando ali a ameaça que era feita. Como vocês podem ver, provavelmente um coronel ou um militar ameaçando ali um trabalhador. Vamos falar um pouco agora da crise dessa república oligárquica. A política do café com leite, ela favorecia apenas as elites agrárias de São Paulo e Minas Gerais e marginalizavam as outras regiões. Como eu disse, era bem centralizado esse poder. Também tinha a questão da dependência do café. O Brasil, ele dependia muito dessa exportação, que acabou gerando problemas, porque com a crise de 1929, enfraqueceu muito a base econômica desse governo brasileiro, que gerou muita instabilidade política. Além disso, tem a questão da insatisfação regional, que entra naquela questão da marginalização das regiões que eu comentei.
Rio Grande do Sul e Paraíba se sentiram muito excluídas desse poder central e buscaram mudanças. Como foram feitas essas mudanças? Por meio da Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, que se revoltou contra essas oligarquias, derrubou esse tipo de república, marcando o fim desse domínio oligárquico no Brasil e iniciando um novo governo, também centralizador e intervencionista. Porém, dando fim àquelas práticas das políticas do café com leite, por exemplo. Então, isso que a gente viu agora foi a parte da Primeira República e a parte da República Oligárquica. Entendendo isso tudo que eu falei, vocês vão conseguir fazer essa parte da prova tranquilamente. Agora eu vou entrar numa parte, agora, dá uma limpada na mente, bebe uma água, dá uma descansada. Vamos entrar agora na ideia do socialismo científico, utópico e anarquismo. Foi também uma questão cobrada na prova do professor Michael. A primeira, vou de forma bem simples, é o socialismo utópico. O que é o socialismo utópico? Ele surge ali no século XVIII, com pensadores como Robert Owen, Charles Fourier e Saint-Simon. O que o socialismo utópico defendia? Vendo ali uma injustiça social, as péssimas condições de trabalho que aconteciam no mundo, eles proporam ali uma ideia de uma sociedade mais justa e harmoniosa. O que era isso? Eles criaram a ideia de falancérios, que era uma sociedade perfeita e igualitária, que seria feito ali pela parte mais alta da sociedade, que dividiriam sua economia, dividiriam ali seu poder para tornar uma sociedade mais justa. Ou seja, elas mesmas observariam aquela desigualdade social, observariam aquele problema social e eles próprios cuidariam criando instituições que ajudariam a mitigar essa realidade dentro do mundo. Por isso que é utópico, porque em nenhum momento da história do Brasil ou da história do mundo houve essa relação pacífica entre a alta classe e a baixa classe. Já o socialismo científico, que foi desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, defendia o quê? Eles analisaram o materialismo histórico. O que é um materialismo histórico? Eles analisavam que sempre que há uma relação entre dominado e dominante, um derruba o outro. O dominado sempre vai derrubar o dominante. Então Marx dizia que em algum momento os proletariados, ou seja, os trabalhadores assalariados em más condições, se revoltariam com os donos dos meios de produção. Então, em algum momento, saindo de um processo de alienação, eles conseguiriam derrubar esse governo e instituir o socialismo. Esse socialismo que superaria o capitalismo, superaria a propriedade privada dos meios de produção e assumiria o Estado. Uma causa, no caso, surgiu como uma crítica ao socialismo utópico, porque dizia que nesse processo quem seria derrubado seriam as elites. Não existia essa relação pacífica, isso seria de uma forma realmente violenta. E o estado final desse socialismo científico seria o comunismo, que não teria ali classes sociais, não existiria essa relação de dominante e dominado. O anarquismo, ele vem como uma crítica tanto ao utópico como ao científico, que rejeitava qualquer forma de autoridade, ou seja, eles diziam que o Estado deveria ser derrubado, não deveria ter hierarquias, deveria ser uma cooperação voluntária, ou seja, propõe a abolição imediata do Estado e do capitalismo, indo já direto para um comunismo, ou seja, extinguir qualquer forma de liderança dentro do mundo. Então aqui eu coloquei um pouco das diferenças principais, mas eu já citei aqui para vocês. Agora, vamos entrar na parte dos Estados Unidos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quanto tempo que já passou. Ó, tá até que um tempo bom. Vamos falar agora da questão da Marcha para o Oeste e a Guerra Civil dos Estados Unidos. O que foi a Marcha para o Oeste? Entre 1780 e 1850, os Estados Unidos cresceu muito, de 5 para 23 milhões de habitantes, tanto ali ingleses como irlandeses e outras pessoas da Europa. 13 colônias que anexaram outros territórios dentro dos Estados Unidos, que transformou-se em Estados Unidos. Um dado muito interessante é que os Estados Unidos cresceu cerca de 11 vezes.
Só para vocês terem uma noção, era 835 mil quilômetros quadrados, passou para 9,3 milhões de quilômetros ao quadrado. Então, é uma diferença gritante, brutal. O que foi a marcha para o oeste? Foi uma expansão dos Estados Unidos, foi muito rápida, foi violenta, que representou dois opostos. Primeiro, uma nação que iria se tornar a maior potência mundial do mundo, como a gente conhece até hoje, uma potência unimultipolar. Então, essa potência ela vai dominar o mundo, principalmente no século XX. Mas, por outro lado, a gente tem que trazer aquele senso crítico de que foi devastado muita gente nesse processo. Foram devastados mexicanos, devastados indígenas que viviam nessas regiões anexadas pelo território norte-americano. Então, vamos lá. Os Estados Unidos, ele fazia parte apenas daqueles 3 estados primitivos, ao leste. Olha como expandiu esse território. Eles foram indo cada vez mais para o oeste, com a compra da Louisiana, a compra ali da Flórida, do Oregon, que foi cedido ali pelo território inglês, e aquela região do Texas, aquela região do México. Infelizmente, ocorreu ali a Guerra México-Americana, que dizimou grande parte daquela população. Foram assassinados a sangue frio por parte do povo norte-americano para a tomada daqueles territórios. Aqui, a gente tem uma ideia complementar a essa visão imperialista, né? Já que está expandindo ali seu território com um pensamento socioeconômico, um pensamento de soberania nacional. A gente tem aqui a ideia do Destino Manifesto. Cara, o que a gente pode dizer aqui? Vocês podem ver nessa imagem que a gente tem a ideia ali das ferrovias. Muito ali atrás na imagem a gente tem a ideia da infantaria naval, da potência, né, naval que os Estados Unidos estavam trazendo. E a gente vê ali embaixo na imagem os povos indígenas correndo desse povo americano. E o que acontece? Essa mulher que vocês estão vendo aí, ela está segurando uma Bíblia e um telégrafo. O telégrafo que ele demonstra ali essa modernização que está acontecendo nos Estados Unidos. E a Bíblia traz uma justificativa para essa expansão. Porque o povo norte-americano usou como justificativo o quê? Deus nos escolheu para civilizar esse território. Deus está pedindo essa expansão. Então, eles justificavam isso em base à religião puritana, que era a religião predominante ali no território. Então, eles utilizavam da religião para justificar essa expansão forçada. Aqui está um pouco do que eu acabei de falar, né? Lembrando que eles consideravam os indígenas como povos e os outros povos como bárbaros, inferiores, não conhecedores da religião que eles acreditavam. Então, essa foi a justificativa religiosa, a marcha para o oeste. Aqui a gente chega em outro ponto importante, que é a doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe? A gente tem aqui 2 aspectos. A questão que eu falei, que os outros povos, a não ser o povo americano, eram considerados selvagens. Então, como uma tentativa de evitar ali que nações europeias interferissem nesse processo de expansão, principalmente ali a Inglaterra, que era uma potência enorme no mundo inteiro, então os Estados Unidos se preveniu. Eles instituíram essa doutrina que previa a não intervenção na política e negócio dos recém-instalados estados. Ou seja, quem era de fora não podia intervir dentro da economia norte-americana. Ou seja, uma justificativa de América para os americanos. Ou seja, a América ia dominar os territórios, ia fazer os seus princípios com base no que fosse necessário para eles, não para os outros. Então, os americanos iam fazer ali uma política para eles, não dependendo do mundo exterior. Lembrando que tudo isso demonstra o quê? Uma política imperialista, uma soberania nacional dentro do território brasileiro. Ou seja, tudo era pela expansão, pelo domínio econômico e político dos territórios norte-americanos. Aqui a gente tem a lei de terras, como que os Estados Unidos também, ele instigou essa expansão territorial. O que ele fez para ter ali um incentivo? A Homestead Act foi ali a reforma agrária. Cada pessoa ali teve um lote de terra, qualquer família ou indivíduo de maior de 21 anos que estivesse disposto a migrar para o oeste, com o compromisso de torná-lo produtivo no prazo de 5 anos. Ou seja,
eu, aqui, presidente dos Estados Unidos, vou te dar um pedaço de terra para você produzir, estimular o comércio, a produção e a mão de obra assalariada dentro aqui do país. Isso, né, como um fato, favoreceu a imigração e o desenvolvimento do mercado interno na região. Então, essa foi a parte do incentivo econômico. Aqui eu citei um pouco sobre a questão do norte. O norte dos Estados Unidos, que era um grande centro urbano industrial, era focado nessa questão da industrialização, da reforma agrária. O sul, que também ocorreu, mas de uma forma mais fraca, era uma economia mais centralizadora, mais exportadora, defendia ali a escravidão, que era muito forte naquela região. E a gente tem a questão da expansão do oeste, que tinha ali uma área de pequenos agricultores e criadores independentes, mas que vai se tornar uma parte muito importante do território norte-americano, como vocês viram no mapa. Lembrando que essa ideia de desbravamento, de América para os americanos, tudo isso construiu a identidade desse povo. Agora, vou falar bem rapidinho da Guerra de Secessão. O que foi a Guerra de Secessão? Foi uma oposição entre os estados do norte e os estados do sul em relação à escravidão, onde os estados do norte, mais industrializados, mais organizados, defendiam ali a manutenção da escravidão, ou seja, a abolição da escravatura, enquanto os estados do sul, muito exportadores, não tinham ali muita industrialização, defendiam a atividade da escrava. Por quê? Eles eram agro, então eles precisavam de mão de obra para fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, eles eram bem tradicionais, bem rústicos e realmente poucos tecnológicos. Aqui a gente fala um pouco sobre a questão do predomínio da cultura, da economia do sul e do norte. Em 1766, a gente teve a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que previa a igualdade entre os homens e os direitos inalienáveis. Os direitos alienáveis surgiu ali com a ideia de John Locke da propriedade, vida e liberdade. Ou seja, todo mundo tinha esses direitos. Ou seja, um escravo que tem esses direitos naturais, é um direito de nascença, antes da concepção de Estado, todos deveriam ter acesso a esses direitos, que infelizmente não acontecia. Os estados do norte, então, defendiam que essa escravidão deveria ser abolida pelo interesse do mercado consumidor, pelo trabalho assalariado, por conta de um país que era muito industrializado, e o sul queria manter aquela lucratividade da exportação do algodão, ou seja, aquele estilo realmente agroexportador. Então eles queriam o trabalho escravo. Por isso que ocorreu essa guerra. Como resultado, a gente teve a proibição de tráfico de escravos nos Estados Unidos. O norte, ele não teve crescimento, teve um crescimento industrial muito grande, teve um poderoso mercado interno, enquanto o sul ali teve que manter suas tarifas baixas para importar com menores custos. Entende? Então, tudo era ali questão de interesses econômicos. Lembrando que o sul tomou um pau. O norte, ele era muito industrializado, ele era muito bem armado. Foi uma guerra ali bem tecnológica, com uso de trincheiras. O sul realmente foi devastado. Por isso que a gente teve a abolição da escravidão. A gente tem aqui a eleição de Abraham Lincoln, né? Que foi o presidente responsável por essa posição meio que abolicionista, que visava essa igualdade dos direitos alienáveis, como vida, propriedade e liberdade. Conseguiu ali, com o apoio do norte, abolir a escravidão. Aqui a gente tem a formação do Estado Nacional, né? No caso, os Confederados da América. A gente tem aqui os territórios formados. Então vamos lá. Aqui eu vou passar essa parte. Se quiser, podem ler, mas aqui só explica um pouco mais sobre a guerra, mas o essencial eu já falei. Aqui a gente tem algumas imagens. Aqui a guerra de trincheiras, né, que eu falei. Questão das armas. Aqui a gente tem a 13ª emenda, que foi a emenda que dizia que a escravidão iria ser abolida. Proprietários de escravos tem tido ali uma perca, né? Porque escravo é um custo muito alto, muito elevado. Isso gerou muita frustração e rancor com os ex-escravos. E se citou ali muito a questão do preconceito, do racismo. Principalmente no sul, que perpetuava essa ideia de escravidão, de trabalho forçado.
Aqui a gente tem um pouco sobre a Ku Klux Klan, que era um grupo que pregava muito terror à população negra, matavam, abusavam de mulheres negras. Era realmente uma instituição que pregava essas barbaridades, essas atrocidades, em nome da defesa moral e dos bons costumes dos homens brancos. E, em relação aos Estados Unidos, a gente finaliza aqui. Tentei falar o mais rápido possível e o mais breve possível. Agora, a gente vai entrar na questão do imperialismo ou neocolonialismo. Deixa eu ver quanto tempo já tá aqui. Ave Maria. Então vamos lá. Imperialismo. O que é o imperialismo? Como vocês viram ali nos Estados Unidos. É um acúmulo de capital. É uma produção em expansão. É um protecionismo econômico. O que é protecionismo? É proteger ali sua indústria nacional. É você valorizar mais os produtos que você tem dentro do seu país do que para fora. É você cobrar impostos de produtos que não são de produção nacional. Então você está ali. Eu tava comendo. Protegendo a sua economia. Ali. Proteção da concorrência. Proibição das importações. Países europeus só queriam vender e não comprar. Ou seja, isso era um grande problema, porque precisava se desenvolver também os outros países, como por exemplo o Estado norte-americano. Também teve ali como consequência o crescimento de uma população que não tinha poder aquisitivo, já que era um trabalho muito mal pago e ali bem no início. Com isso, a gente teve o reclame ali do operariado, que é o que? Os trabalhadores que formaram sindicatos, reivindicaram férias, aumento de salários, a diminuição da jornada de trabalho. Lembrando que tudo isso era muito abusivo, os salários eram muito baixos, não havia férias, não havia direitos trabalhistas. Então tinha ali agora uma junção desse povo, desses trabalhadores que buscavam ali seus direitos. Como continuar com lucros? Corridas para os novos mercados fora da Europa, precisavam de novos territórios para se desenvolver economicamente, para melhorar ali suas economias e sua soberania nacional de todos os países do mundo que participaram desse processo de imperialismo. Com isso, eles visualizaram 3 continentes: o continente africano, o asiático e o da Oceania. O que eles buscavam? Novos mercados consumidores e locais de aplicação dos capitais excedentes, ou seja, áreas que produziam bastante matéria-prima e mão de obra barata. Então eles não estavam ali na África, não vou aqui fazer um cafuné no preto, não. Eles estavam lá porque eles queriam matéria-prima e mão de obra barata. Lembrando que tudo isso era feito de uma maneira muito abusiva. Objetivos do neocolonialismo. Como eu citei anteriormente, a busca desses novos mercados, o excedente populacional, aquilo que era produzido, que era enviado lá para fora, o investimento de capitais, ou seja, investir ali naquela colônia para buscar um retorno financeiro, o controle desse país por meio de portos, rotas comerciais que favoreciam essa grande navegação, esse comércio de matéria-prima, e a utilização de fundos públicos. E o lucro como política nacional, ou seja, o lucro é a prioridade nessa política de expansão. Como medida, a gente teve ali o trabalho forçado das populações nativas, ou seja, realmente era um trabalho muito abusivo, como a gente comentou, alta jornada de trabalho, um povo preto que sofria ali com aquela questão da superioridade branca, a criação de domínio administrativo e político, ou seja, eles dominavam toda aquela região, então não tinha como ali a baixa classe se contrapor a esse ideal imperialista. A gente tinha ali a questão da produção de gêneros agrícolas, da extração de recursos de origem animal, mineral e vegetal, ou seja, tinha uma exploração muito forte na questão das matérias-primas. A gente tinha peles, plumas e marfim das savanas e diamante de ouro na África do Sul, ou seja, aquela questão do acúmulo de capital, tinha também ali o acúmulo de metal, que trazia muita riqueza para essas metrópoles. Então, tudo era ali pela questão da mão de obra e pelos interesses econômicos. Não dá para deixar de lado também
o cultivo que ocorria nessas colônias de café, cana-de-açúcar, cacau, amendoim, e também traziam riquezas para esses países. Justificativas. Ação de civilização. O homem branco, o homem europeu, é superior aos africanos e asiáticos. Eles tinham ali como missão catequizar os bárbaros. Essa religião desse povo preto não faz sentido. Esses asiáticos são bárbaros, não sabem o que pensam, não sabem o que fazem, não conhecem a religião católica. São bárbaros, não pensam. Com isso, houve esse processo abusivo de catequização. Também tem a questão da infiltração europeia, que era feita nesses países por meio de expedições científicas, religiosas e paramilitares. Teve também a criação de companhias do comércio, que comandava essa questão econômica, e fiscalizava se estava tudo sendo bem feito, se estava tudo sendo bem explorado, as matérias-primas, o controle ali da mão de obra, o aparato político que era feito, o aparato administrativo. Então, tudo era ali minuciosamente controlado por esses países imperialistas. Aqui a gente fala um pouco sobre os tipos de dominação, que era de domínio econômico, de matéria-prima, da mão de obra barata. Os aliados ali imperialistas, que tomavam conta também de alguns territórios de colônia. A colonização direta, que era feita de forma militar, política e econômica, que também fazia parte desse processo imperialista. Sempre com europeus, muito importante citar. E áreas ali de influência, né? Que utilizavam daqueles territórios para ter influência nacional, influência no exterior, uma soberania nacional. Definição do imperialismo. Aqui a gente fala um pouco ali da segunda revolução industrial, que precisava ali de uma mão de obra assalariada, que precisava consumir. Então, ao invés de agora escravizar, era feito um trabalho muito mal pago, muito mal administrado, mas que gerava ali um incentivo industrial, um incentivo de capital, de investimento, de excedentes humanos. Lembrando que essa expansão e essa colonização foi controlada pelos estados. Na Confederação de Berlim, a gente teve a partilha da África, ou seja, dividiu o território africano em diversas potências imperialistas, vários países, como a Holanda, como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra e vários outros países que participaram dessa expansão. O que estava em discussão? Aqui a gente fala um pouco sobre os países, né, da África que seriam partilhados. Aqui a gente tem alguns países, né, como eu citei, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, França, Holanda, Bélgica, Espanha, muitos países realmente. E aqui a gente tem a divisão que foi realizada, né? Vocês podem dar um pause aí se quiserem observar. A gente pode ver ali que a França tinha uma grande parte do território, a Alemanha era muito forte também. Então a gente tem que fazer sempre essa análise. A Espanha. Aqui a gente tem outro mapa que também mostra essa questão da potência inglesa, da potência francesa, alemã. Aqui a gente fala sobre a demarcação das fronteiras, né? Como eu mostrei na imagem. Isso tudo foi muito bem dividido. A vontade dos povos africanos é muito importante citar. Elas jamais foram consideradas. Então aquele povo, ele não tinha voz, ele não conseguia impor ali as suas ideias. Então acabava que eles apenas viravam realmente uma mão de obra barata, que muitas vezes eram ali marginalizados. Muitas vezes não, eram. Essa conquista foi marcada ali, né, por uma violência muito forte, um processo de conquista ali envolvendo a religião, envolvendo o armamento, envolvendo ali grandes proprietários que obrigavam aqueles nativos a trabalhar. Entende? Era tudo muito forçado, era tudo visando a industrialização, era tudo ali visando um aumento da economia e da soberania, da expansão do território. Porque imperialismo significa isso, expandir o território, expandir a economia. Teve também o envio de tropas, né? No caso, essas metrópoles, lembrando, metrópole é o país imperialista que está dominando aquele território. Ele enviava tropas para manter o controle também, caso alguém se revoltasse, infelizmente eram assassinados ali os revoltosos. Aqui a gente tem uma imagem de como era a África antes e como era a África depois, totalmente agora dividida, né? Na segunda imagem, lá em 1914. Aqui a gente fala um pouco sobre a divisão do território. Aí a gente tem a questão da partilha da Ásia.
E também é importante citar que não foi só o continente africano que sofreu com essa administração abusiva. Também teve a questão da partilha da Ásia. Lembrando que os EUA ali, os Estados Unidos, Portugal, também pegaram ali um pedacinho. Aqui a gente tem um pouco da Ásia e da Oceania, né? A Ásia e a Oceania também totalmente dominada por países imperialistas. Aqui, a gente colocou Portugal na Ásia, tem essa imagem aqui, e ali está escrito a Índia, Diu, Damão e Goa, que foram ali territórios dominados por Portugal também nesse período de expansão imperialista. Aqui a gente fala um pouco do imperialismo inglês, mas é basicamente só para ter uma ideia do que foi a partir da ascensão deles, que já tinham ali um pouco das ideias das leis trabalhistas, um pouco dessa descentralização administrativa, então que já buscava ali um pouco do liberalismo. Essa parte aqui não precisa levar muito em consideração. E por fim de tudo, falando um pouco agora da questão 3, se vocês irem no caderno vocês vão entender, a ascensão do Japão. Vou falar bem brevemente aqui para não enrolar e para finalizar também, porque já está muito grande. Os Estados Unidos, ó. O Japão, durante ali o período da era Meiji, cresceu muito. E cresceu tanto que foi até a Segunda Guerra Mundial. O Japão, ele passou por uma profunda transformação interna. Ele modernizou sua economia, modernizou sua indústria, modernizou ali sua força militar, suas forças armadas, com base em modelos ocidentais. O Japão, fazendo ali parte dos países orientais, se baseou ali em modelos ocidentais para ficar cada vez mais forte, aumentar sua capacidade militar e econômica. O Japão ele participou de várias guerras, a guerra sino-japonesa, ali controle de Taiwan, a guerra russo-japonesa. O Japão, inclusive, para quem não sabe, já derrotou a Rússia, então ganhou muita influência ali nos ambientes nos países da Manchúria, da Coreia. O que acontece? O Japão também estava ali por meio de guerras, por meio dessa capacidade militar, ganhando espaço territorial, ganhando soberania nacional no mundo todo. Em 1910, o Japão anexou a Coreia. Esse controle colonial durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem noção, o tanto que o Japão ali era uma potência. Lembrando que tem aquela questão da ambição. O Japão ali, ele sempre foi enfiado por essas potências ocidentais e imperialistas, mas ele acreditava que tinha que expandir ainda mais esses recursos, tinha que crescer ainda mais o seu mercado e crescimento populacional juntamente com a economia. Conflitos e alianças mundiais. Ali, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, o Japão buscou se afirmar como uma potência regional dominante, especialmente no leste e sudeste asiático. Isso incluiu a invasão da China, o ataque a Pearl Harbor e a ocupação de várias colônias europeias no Pacífico. Aqui a gente teria que entrar em outros detalhes também da história, mas como resumo, para perceberem o quanto o Japão foi muito importante nessa questão da geopolítica mundial. Então, a gente finaliza aqui. É o fim dessa apresentação. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que vejam esse vídeo inteiro, que é grande pra caramba. E é isso. Valeu, falou, boa noite.